Bom dia, meus amados irmãos, que a graça, que a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso chegue aos nossos corações, através de Cristo, nosso bondoso Senhor e Mestre. Amados, hoje, quarta-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo da nossa lição, a nossa lição bíblica diária de 1 Coríntios. Essa semana estamos estudando sobre julgando as coisas mínimas, né? É o título da lição. E ontem, na terça-feira, nós vimos que o apóstolo Paulo disse, ele questiona, né? Ele responde, na verdade, né? Por que ele tinha que julgar também os de fora, né? Se o próprio povo lá de Corinto estava julgando os de dentro, né? Era algo assim bem interessante que Paulo estava chamando, né? Os irmãos de Corinto a uma honesta reflexão, né? E também ele diz ali que deixa para Deus julgar lá os de fora. Tirai, pois, diz ele, né, dentro de vós a esse iníquo, né? Falando no singular, de forma assim, quase que tanto no imperativo, quanto definindo ali um sujeito, né? E nós sabemos aqui o contexto que Paulo está falando, principalmente daquele que estava deitando com a mulher do seu pai, ou abusando, né? Pois bem, na sétima pergunta diz assim: que pergunta dirige Paulo à igreja de forma a levá-la a refletir sobre as suas próprias ações, né? As ações da igreja. Então, o texto de 1 Coríntios 6,1 diz assim, ó: ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha que pergunta Paulo faz. Quem é que é ousado o suficiente aí, na igreja de Corinto, de buscar uma vara cível, um fórum dominado por juízes pagãos, mundanos, que não conhecem a Cristo, para, numa ação, numa querela, num embate, né, contra um irmão da igreja, nós iremos buscar as instâncias civis mundanas, né, o direito no mundo, para tratar das questões espirituais que Cristo é quem deve julgar? Olha só que pergunta, né, Paulo faz, nos leva aqui a grandes reflexões, muitas reflexões, né? Ora, como é que o mundo julga com a sua justiça as pessoas que estão no mundo, né? Como é que ela faz isso? Baseado numa justiça que todos sabem e defendem a ideia de que ela é cega. Qual é a justiça do mundo? Qual o sistema de justiça no planeta que não tenha cometido injustiça? Tenha condenado o inocente e tenha absolvido o culpado. Os tribunais e as prisões do mundo inteiro estão cheios disso, né? Se não fosse assim, o mundo não teria condenado Cristo, o justo, não é mesmo? Pois bem, e hoje é o que mais há, né? É o que mais há no mundo aí, a injustiça. Qual é o país mais moderno e mais rico e poderoso que não haja injustiça? Em todos eles há, não é mesmo? Pois bem, então Paulo está chamando o povo, dizendo assim, olha, quanta falta de discernimento é nós termos um problema aí dentro da igreja, ter, por exemplo, alguém que está abusando da mulher do seu pai, cometendo um pecado aí de abominação, um pecado gravíssimo, e agora a gente vai para a justiça,
vai para as barras dos tribunais denunciar essa pessoa? Não cabe. A gente tem que resolver com os argumentos, com os recursos espirituais que o Senhor nos ensinou. Aí Paulo está dizendo, esse sujeito aí não vale nada. A ação que ele fez aí não vale nada. Ora, a igreja teve com ele, ele não aceitou. O que é que eu vou fazer quando chegar aí? Né? Se ele não se arrepender, se ele não se converter, entregá-lo a Satanás. É assim que a gente julga. É assim que a gente opera na igreja de Deus. E como é que a gente entrega a Satanás? Vai bater nele? Não. Vai machucá-lo? Não. Vai humilhá-lo em público? Não. Não precisa disso. Basta afastar-se dele. Não ter comunhão com ele. Não convidá-lo para ir na sua casa e nem você sentar com ele à mesa para ter uma refeição com ele. Isso é o que Paulo está dizendo em todo o contexto. Não é? Então, Paulo está orientando claramente a igreja de Corinto nas questões espirituais da igreja, não só nas questões religiosas, mas nas questões espirituais profundas, que poderia ser escândalo para o mundo, levar uma situação dessa para as barras da justiça, um juiz escutar, olha, nós na igreja temos a prática de, quando alguém comete esse tipo de coisa, deitar com a mulher do seu pai, a gente entrega a Satanás. Como é que você vai explicar isso para o juiz? Segundo ponto, se na cabeça do juiz isso era comum, não tinha nada contra no ordenamento jurídico, era uma questão que ele resolvia com o pai dele lá, ou com a mulher, os dois eram adultos, quiseram, a visão liberal que a Grécia tinha era essa, né? Era muito comum na época. Então, já imaginou como é que você vai levar seria escandaloso para um juiz, por exemplo, os operadores do direito envolvidos naquela questão, seria um mau exemplo para todos eles. Como é que eles iam compreender isso? Então, Paulo está falando desta sabedoria. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, né, a 8ª pergunta da nossa lição, que diz assim, como Paulo exorta a igreja a respeito da correta compreensão em julgar, e por que isso é tão importante, né, nós compreendermos corretamente como julgar, quando julgar, por que julgar e o que julgar. É importante compreender tudo isso, né? Então, vamos ver aqui, 1 Coríntios 6, versículo 2 a 4, ele diz assim, ó, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não é só o que está pecando lá na igreja, não, mas o mundo todo, até os juízes, que hoje alguns estavam pensando lá, que na época alguns estavam pensando em levar esse caso para eles, né? Você não sabe que os santos vão julgar tudo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, os santos, vocês, porventura, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Olha que pergunta Paulo faz, né? Então, Paulo está dizendo aqui, claramente, né? Dizendo assim, olha, vocês estão com medo de julgar, né? Com um falso amor. Ah, eu não posso julgar meu irmão, está todo errado ali, mas eu não posso julgar, porque Jesus disse que eu não posso julgar ninguém, não julgueis para que não sejais julgados, mas nem entendeu em que contexto que ele estava dizendo aquilo, né? Só que tem gente que faz isso, né? Um falso amor aí, que estão... O amor dos crentes melindrosos, né? Que vai deixar o câncer corroer a igreja inteira, com medo de tomar uma ação, com medo de magoar outra pessoa, porque isso seria falta de amor, porque o mundo definiu que isso é falta de amor. A Bíblia definiu que isso é falta de amor? Não, a Bíblia não definiu isso. Quem definiu foi o mundo. E Paulo está mostrando claramente aqui, colocando os pontos nos is. Essa pessoa que estava trazendo um grande mal para o seio da igreja, ao deitar-se com a mulher de seu pai, ou que estava sendo ladrão, avarento, idólatra, né? Explorador das pessoas. Paulo lista aqui, nos textos anteriores, uma série
de, de graves pecados que poderiam estar acontecendo na igreja lá de Corinto, né? Então, Paulo diz assim, olha, vocês estão se achando indignos de julgar as coisas, coisa mínima? Peraí, aquele pecado não era gravíssimo? Ora, aquilo era uma coisa máxima. Segundo a visão do mau testemunho, era uma coisa máxima. Agora, o que Paulo chama aqui de coisas mínimas? Ele está dizendo assim, olha, uma coisa que está tão clara, tem provas. Aquilo que se tornou um pecado público. Então, aquilo que ninguém tem dúvida. O que seria uma coisa máxima, difícil? Ei, estão dizendo que tal pessoa cometeu tal pecado. Aí você pergunta, quem viu? Não sei. Tem prova? Não tem. Ah, meu amigo, isso é difícil. Só quem sabe o coração, ninguém viu, ninguém tem prova, tal. Mas no caso desse rapaz aqui, Paulo usa o termo lá geralmente, isso se tornou público. Não era toda a igreja que sabia, não, era além da igreja, o mundo em redor estava sabendo, estava vendo esse pecado, o sujeito. A igreja que pregava que o homem tem que ser marido de uma mulher só, né? Que pregava que era gravíssimo o pecado de adultério, que devia fugir da fornicação, devia fugir das práticas mundanas. E agora a igreja estava tendo um membro que estava um negócio gravíssimo. Todo mundo sabia. Por isso que Paulo está dizendo coisas mínimas, ou seja, uma coisa fácil de julgar. Por que era fácil de julgar? Porque todo mundo a população todinha, até de fora da igreja, já condenava aquilo. Paulo disse assim, ó, no texto anterior, que você já estudou e já deve lembrar. Paulo fala assim, ó, que nem no meio dos gentios se nomeia tal prática que esse rapaz está fazendo. Ou seja, era tão feio, como um palavrão impronunciável, era tão feio o que ele estava fazendo, que Paulo está dizendo assim, nem os gentios que é acostumado com tudo isso, que não reprova nada, não se nomeia, não dá um palavrão para isso? Já imaginou? Então, por isso que Paulo chama de coisa mínima. Não que esse pecado era mínimo, esse pecado era gravíssimo. Ele está dizendo coisa mínima porque era fácil de julgar. Por quê? Porque tinha as provas todas. Estava claro. Todo mundo estava sofrendo, todo mundo estava incomodado com aquilo, mas ninguém tinha coragem de tomar uma decisão, porque lá em Corinto, uma cidade liberal, mundana, talvez pregava o que está se pregando hoje nas mídias e nas igrejas midiáticas de hoje. Não, toda forma de amor vale a pena, você não pode julgar ninguém, porque né, você não pode fazer um entendimento completamente equivocado das Escrituras, né, por não entender as Escrituras, e Paulo aqui é claríssimo, claríssimo, está colocando os pontos nos is, mostrando para nós o que é coisa mínima, né? Aquilo que é fácil de julgar, que está muito claro, que tem prova, que até a própria pessoa que estava nesse pecado, eu acho que até ele, né, era consciente de que merecia uma punição, né, devido à sua atitude gravíssima, né? Até ele, porque ele sabia que ele não era inocente. Já imaginou? Por isso que Paulo fala que era, e chama isso de coisa mínima nesse contexto aqui, né? Aí Paulo diz, olha, ora, se vocês vão julgar até os anjos, já imaginou? Até os anjos, já imaginou? O Senhor, o Deus onisciente, revelando publicamente o pecado de cada anjo caído que vai sofrer a morte eterna, e você não ter medo de, como jurado, acusar, dizer assim, é culpado. Pelas provas que Deus mostrou aqui, claríssima, eu declaro como jurado que você é culpado. É assim que um jurado opera, não é? E é assim que o povo de Deus vai operar. Então, ele diz aqui, até os anjos, né? Ora, se nós, os santos, pela fé, entendemos já que havemos de julgar até os anjos, como é que vocês têm medo de se posicionar em algo que está claro, algo que está claríssimo diante dos olhos de vocês, né? Com muitas testemunhas. Como é que vocês estão com medo de dizer que o errado é errado e o certo é certo? Por quê? Por causa de conceituação do mundo, daquilo que o mundo está conceituando? Esse tipo de reflexão nós precisamos fazer cada vez mais nos dias de hoje,
porque esse tipo de mentalidade tem tomado conta do mundo e de algumas igrejas.